Muito obrigada. Boa tarde, ministro. É Thiago Rezende, da Folha de São Paulo. Nesse encaminhamento para o TSE, vocês podem fazer alguma recomendação do que, da conclusão disso, se esse dinheiro pode ser devolvido, para que vai ser usado, ou isso é outra parte da CGU? A CGU já está atrás de recuperação desse dinheiro. E no TSE pode ter também recomendação jurídica, por exemplo, do efeito jurídico disso nos processos lá, que estão correndo lá contra a chapa do Bolsonaro. Tiago, boa pergunta. Isso o que a gente vai fazer é encaminhar as auditorias e basicamente fazem investigações de fato, apuram os fatos e chegam às conclusões, inclusive conclusões revelando achados importantes do ponto de vista de equívocos no desenho, na execução e no monitoramento de uma política pública. Os impactos que eventualmente existam do ponto de vista da justiça eleitoral têm que ser avaliados pelo TSE. Né? O que me parece claro, lendo os relatórios, é que houve sim um uso desses instrumentos e desses auxílios de maneira inadequada durante o período eleitoral. Seja pela sua concentração no período eleitoral, né? Como eu mostrei, inclusive o caso do consignado, para mim ele é o mais gritante, com juros de 50%, 51% ao ano, né? Como do ponto de vista do completo descuidado com o desenho do programa e com as pessoas que iam se inserir no programa, né? Porque você tem um programa criado a toque de caixa, um auxílio criado a toque de caixa, um auxílio taxista, em que 78% das pessoas que recebem o auxílio não deveriam receber o auxílio, com base em que critério de política pública você faz uma coisa dessas? Né? Com base em que análise de efetividade, em que análise de coerência, com base em que fundamento do ponto de vista de desenho de uma política pública você faz algo assim? Né? Não estou aqui dizendo que foi intencionalmente dado auxílio para quem não deveria, né? Mas, de fato, salta aos olhos você fazer um programa em que quase 80% das pessoas que recebem o auxílio não deveriam receber. No mínimo, você não se preocupou em exigir as informações mínimas, como, por exemplo, carteira de habilitação para quem vai receber um auxílio taxista, né? Então, é isso. Sobre a CGU. Então, agora é o momento que a gente vai fazer uma análise de responsabilização, né? De um lado e de outro lado, ver como que é possível lidar com as questões relacionadas ao eventual ressarcimento para os cofres públicos, que não é uma função típica da CGU, né? Mas a gente tem que entender com muito cuidado isso, porque são políticas sociais, né? Você pensar, por exemplo, a questão do crédito consignado, as pessoas pegaram esses empréstimos nesses valores. Então, você pensar que essa quantidade de pessoas fez empréstimos de R$2.000 e poucos durante o mês do segundo turno da eleição, né? E agora estão pagando juros de 50% por conta disso ao ano, né? A gente só vai fazer a conta para ver o impacto que isso vai ter. Então, é uma situação social que o Ministério do Desenvolvimento Social está lidando, porque não é uma discussão simples, né? No caso dos auxílios que não foram pagos, que foram pagos indevidamente, tem que se olhar da perspectiva da responsabilização que viabilizou isso. Então, a questão da recuperação do recurso tem que ser discutida com o Ministério e, eventualmente, se for alguma medida judicial, tem que ser via AGU.
perguntar se essas pessoas que receberam indevidamente, elas podem ser responsabilizadas juridicamente, né? E onde que seria, qual seria a competência, se a CGU envia esses documentos para competência, enfim, que pode fazer. Não, a questão da responsabilidade individual tem que ser analisada caso a caso, né? Porque tem pessoas que receberam de boa fé, tem pessoas que eventualmente tinham a intenção de burlar o sistema. Às vezes havia uma orientação expressa do ponto de vista do desenho da política, de não se exigir determinadas informações. Então, tudo isso tem que ser olhado com muita calma. Não sei, Eliane, se você quer complementar alguma coisa, ou Ronald, em relação a essa questão. Sobre... Não falei nenhuma bobagem, né? Então, tá bom. Oi. Oi, boa tarde. Posso fazer só uma correção? Em relação aos benefícios, eu mencionei aqui, não é MDS, né? É Ministério do Trabalho. Eu falei Ministério do Desenvolvimento Social, mas é Ministério do Trabalho. Quem fez o auxílio caminhoneiro e o auxílio taxista. Sim. Eu gostaria de saber qual será o encaminhamento para o MDS e para a Caixa. Foram esses encaminhamentos que eu mencionei aqui, né? Monitoramento das providências para devolução dos recursos pagos indevidamente, apuração de responsabilidades, né? Eles já tiveram acesso a esses relatórios, né? Então, eles já estão fazendo as suas análises sobre como, eventualmente, aprimorar os mecanismos em relação ao consignado. Já há uma decisão, pelo que eu entendi, de não seguir com essa política de conceder crédito consignado para beneficiários de auxílios, né? No caso do Bolsa Família hoje. Então, isso se estanca, digamos assim, você está lidando mais com o passado do que com o futuro. E acho que é isso. Não. Aqui? Então vem todo mundo antes. Ah, não, ele vem aqui? E os microfones chegam? Alô, teste 1, 2, 3, testando. Alô, alô, teste 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Alô, ei, oi, teste. Só uma coisa para ser mais Lá na preciso frente? aqui. Lá na frente. Tá, Thiago? Até porque em relação aos 3,7 milhões, do que a gente está falando? De quem recebeu o auxílio caminhoneiro, de quem recebeu o auxílio taxista e de quem foi beneficiado entre aspas, pelo crédito consignado com juros de 50%. Tá? É disso que a gente está falando. Não são todos os beneficiários do Auxílio Brasil, por exemplo, obviamente. Ele diz respeito a esses 3 programas ou só ao caminhoneiro? Não, diz respeito ao caminhoneiro e o taxista. Tá. Porque o crédito consignado, a gente não está falando as pessoas receberem um benefício, né? Até porque, enfim, 50% de juros, não sei se é exatamente um benefício. Certo? Obrigado, pessoal.